Falar do Senhor, querido. Aleluia. Oi. Dá uma melhorada aí no meu microfone aí. Os amados do som. Dá um retorno mais aqui para mim. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Chegou, tá bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Pois bota a mão no peito e diga: eu sou feliz, porque Ele mora em mim, o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Eu quero fazer algo diferente com você. Eu queria que você ficasse de pé. Eu convido você a se colocar de pé. Eu sei que você já está confortável, depois de um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, depois de uma palavra maravilhosa como essa, de fé, de encorajamento, sobre a vida do homem cristão, com relação às suas finanças, e você realmente tem que acreditar no que a Bíblia diz a respeito de dízimos e ofertas. Mas agora, em nome de Jesus, eu gostaria que você estendesse as duas mãos para os céus e dissesse comigo assim: as minhas mãos são abençoadas. Diga mais forte: as minhas mãos são abençoadas, e aonde eu colocá-las, o milagre acontece. Então vire aí para uma pessoa do seu lado, coloque a mão sobre ela e diga: eu profetizo que quando terminar o culto, você vai pagar o jantar hoje, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Quanto recebe aí em nome de Jesus? Desde já eu quero dizer aleluia. Eu quero dizer que nós temos lanche lá fora. Todo o dinheiro arrecadado é em prol da nossa chácara. Então já exercite esse milagre na vida do seu irmão e receba a profecia do milagre acontecer. Amém? Porque se as nossas mãos, a Bíblia diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. E imagine só as nossas mãos, né? Quando a Bíblia diz que as nossas mãos, Deus se agrada daqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Então, queridos, exercite a sua fé diariamente. E eu quero trazer uma breve palavra ao seu coração, e é breve mesmo. Talvez eu possa me estender, mas eu estou aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida. E eu quero, assim, em nome de Jesus, que você fique atento, porque não são palavras minhas. Por mais que seja algo que Deus já fez na minha vida, por mais que seja um pedaço do testemunho da minha vida, mas todas as vezes que eu já preguei nesse lugar, durante esses 15 anos, usando esse testemunho, sempre tem uma pessoa nova que não ouviu o testemunho do pastor Raniel. Mas eu quero dizer, queridos, e quero falar que o tema do qual eu quero trazer para vocês é a respeito da maturidade. Ontem eu estive ali em São Domingos, tive o privilégio de pregar na Igreja Batista Nova Vida, né? Batista Nacional, do pastor Charles, e ali eu estava pregando na primeira conferência de homens, da rede de homens deles ali, e a igreja estava praticamente lotada, como agora está, e só homens. Gente, eu vi um momento da adoração, ministramos ali a adoração também, o louvor, e eu fiquei impactado com a quantidade de homens, vozona grossa, adorando ao Senhor naquele lugar. E foi tremendo, a unção desceu, e eu quase caía na unção lá em cima do altar, mas me controlei em espírito, porque eu iria pregar logo em seguida, e pregamos a respeito do tema de maturidade.
E eu queria estender nessa oportunidade de trazer algo sobre a maturidade da vida cristã. Nós entendemos, tem um versículo que diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Aleluia. 13:11. Eu não tenho aqui. E eu preguei a respeito desse versículo e contei um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. A minha Bíblia está escrito: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora sou adulto e parei de agir como criança. Mais uma vez, quando eu era criança, eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo. Eu falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. E agora sou adulto e parei de agir como criança. Queridos, a nossa vida ela é cercada de escolhas, a nossa vida é cercada de decisões, a nossa vida ela é cheia de um crescimento que nós precisamos ter diariamente. E quando passamos a viver uma vida com Cristo, nós percebemos que precisamos entrar em um nível de crescimento mais ainda. Assim como na vida secular as pessoas, a vida lá no mundo, as pessoas têm níveis de crescimento. Quando você entra e decide a sua vida, viver uma vida do lado de Cristo Jesus, aí é onde você precisa crescer mais ainda, na maturidade espiritual. E a nossa vida, ela é uma escola de crescimento. A nossa vida é uma escola de crescimento. E uma das coisas que eu aprendi nesse versículo, uma frase que eu deixei para eles: o que diferencia o homem do menino? O que diferencia um adulto de um menino? São as decisões. São as decisões. Eu lembro muito bem, já entrando no contexto e no testemunho de vida, quando o pastor Raniel, eu nasci, como muitos aqui sabem, eu nasci de uma família humilde, de uma família onde meu pai largou tudo em Santa Filomena, vendeu o que tinha, deixou apenas uma terra e se instalou aqui, comprou uma pequena casa de um cômodo e ali trouxe 7 filhos. Na verdade veio com 4 e aqui nasceu mais 3, e nessa pequena casa humilde tinha 7 filhos ali sendo criados por aquele casal. A fonte de renda antigamente não existia Bolsa Família. Se tivesse, minha mãe estava com o bolso cheio de dinheiro, 7 meninos pequenos. Mas não existia Bolsa Família naquele tempo, e a renda, nós tínhamos um quintal bem comprido e minha mãe plantava canteiros de cheiro verde e plantava ali também quiabo. E além de plantar, colher, vender, ela fazia também daquilo ali alimento para a gente. É tão tal que de segunda a sexta-feira nós comia arroz branco com quibebo, um feijãozinho. O quibebo de quiabo e às vezes de abóbora é o que substituía a carne, porque a carne naquele tempo também não era fácil. Mas, queridos, a nossa mãe, ela nos ensinou algo especial juntamente com o nosso pai, desde pequeno, aprendermos a desenvolver, a crescer, nos ensinou a trabalhar desde cedo. Eu lembro que 7 anos de idade era a idade que era para já entrar na empresa da minha mãe, que era vendedora de gelatim,
e eu completei 7 anos de idade. E eu passei primeiro pelo curso da minha mãe, que quando chegava as moedas dos outros irmãos, ela começava a me ensinar a passar troco. Na medida que eu aprendi a passar troco, aí eu era promovido a ser um vendedor. Eu lembro muito bem que ela ali ensinando a passar troco, e ela disse: olha, o geladinho naquela época era 10 centavos. E aí ela disse: meu filho, se eu estou comprando 2 geladinhos na sua mão, eu compro 2 geladinhos, eu lhe dou R$1, quanto você vai me dar de volta? Eu disse: 70 centavos. O cascudo comia e dizia: não, você está errado. Não tinha opção se era 70, letra A, letra B, 80 e letra C 90, não tinha. Tinha que contar nos dedos. Mas ali a nossa mãe ensinou isso ali. Eu lembro muito bem que você está apto agora para ser promovido a vendedor de geladinho. E ali ela comprou uma caixa nova com as economias. E aí eu saí juntamente com os meus irmãos para a feira, para o Berrospão, para onde tinha movimento, vaquejada, todos esses lugares. E foi ali que eu, como criança ainda, com 7, chegando aos 8 anos de idade, comecei a vivenciar situações na minha vida, a enfrentar, a brigar com os outros meninos, a tomar a decisão, a vender fiado para depois vir pegar o dinheiro daquele feirante ali, do dono da banca. E eu aprendi a ser homem a partir daquele instante, a amadurecer. Há um pregador que diz que nós precisamos a todo tempo sermos para o conhecimento, para buscar sempre estar maduros, mas maduros o suficiente. Ele diz, na verdade, voltando, ele diz assim: para você que está buscando conhecimento, busque ser uma pessoa verde sempre, porque uma pessoa verde, ele sempre está se nutrindo e buscando cada vez mais conhecimento, para ele chegar a uma etapa de amadurecimento, mas que o amadurecimento dele não para em buscar, porque às vezes nós chegamos a um ponto que nós buscamos o conhecimento e quando chega ali, não vou mais ler, eu não vou mais buscar, eu não vou mais estudar, eu já estou maduro o suficiente. Cuidado, ele diz assim, cuidado, porque aqueles que acham que é maduro demais, o maduro pode se tornar podre. Ele diz que se um líder, ou um pai, ou um profissional, um médico, se ele para de buscar conhecimento, ele perde a sua liderança, ele perde, se brincar, até a sua profissão, porque a todo tempo nós precisamos buscar em aprender. A todo tempo, se você sai de casa, vem para cá, é porque você quer aprender mais de Deus, para que você busque o conhecimento, a sabedoria da parte de Deus, através da leitura da palavra, através da sua oração, porque isso faz com que você cresça na fé e busque a maturidade. E um dos segredos para você alcançar essa maturidade é mergulhar em conhecer quem é Jesus na sua vida. E foi quando na minha infância eu ouvi falar de Jesus e eu comecei a seguir a Jesus. Eu simplesmente não queria só o conhecimento da escola, eu não queria somente o conhecimento da minha profissão aos 7 anos, mas agora eu queria mergulhar em querer saber quem era Jesus. Nos meados de 95, 96, 97, ouvia muito falar, os pregadores dizer que em 2000 o mundo ia se acabar. E eu tinha um vizinho que pregava muito, ele era assembleiano, e ele disse: e aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, esses ficarão para a grande tribulação, porque Jesus vai buscar os santos. E ele pregava com ousadia na calçada de casa. E eu ouvi isso ali, eu disse: eu não quero ficar, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. E eu fui para a igreja dele, a Assembleia de Deus, na rua Adalto Cruz, me converti aos 12 anos de idade. E ali eu comecei a receber algumas palavras. Mas queridos,
eu ainda tinha a mentalidade imatura. Eu ainda era menino. E um menino de 12 anos ainda é menino. Mas eu não deixei de ir para a igreja aos 13, aos 14 anos, e fui indo. Quando aos 16 anos eu conheci a primeira igreja batista. E ali eu pude a cada instante conhecer mais de Deus através do pastor Raimundo. Conheci o pastor Claudivan, conheci essa liderança maravilhosa. Mas algo me impedia de crescer, porque eu era um jovem imaturo. Um jovem imaturo, ele não quer dar ouvidos ao que é verdadeiro. O jovem imaturo, ele não quer dar ouvidos aos conselhos dos pais, principalmente aos 16 anos, que você está com cangote grosso. A minha mãe olhava e disse: esse bicho está com cangote grosso. Eu sei o que é bom para cangote grosso. Corria atrás de mim com a vassoura, E eu disse: não, mãe, não é assim que resolve, não. E eu cometi, queridos, muitas coisas erradas, porque uma pessoa imatura, ela não quer, como eu falei, receber conselhos, ela não quer progredir na vida. A pessoa imatura, ela não consegue nem estar próximo de outra pessoa, porque ela tem a mentalidade infantil, ela tem uma mentalidade de aborrecimento. Quando ele quer, é igual uma moça, uma meninazinha que eu vi, como eu já vi várias outras vezes. Estava lá com a pastora Dayana e a menina entrou com a mãe dela comprou algo de interesse para ela, para a mãe, e a menina viu uma boneca, um squish, um boneco aí que está famoso. Eu quero, mãe, compra aqui. E pegou, e aí a pastora, como uma boa vendedora: compra, mulher, está na promoção e tal, aquele negócio todo. Já iludiu a menina, e a menina: eu quero, mãe, e tal. E a menina: não tenho dinheiro, não vou comprar. A gente ouvia ela falar com a criança. E a menina: eu quero, e começou a espernear e a pular. E eu comecei a dizer: quantas pessoas são igual àquela. Eu comecei a imaginar pessoas imaturas. A maturidade, o pastor está dizendo que está baixo o som aí, melhor aí na frente. A maturidade, querido, ela não vem pela idade. A maturidade, ela não vem pelo posicionamento físico ou pelo título que você tem. A maturidade, ela vem com decisões que você tem que tomar. A decisão é a ponte para a maturidade. Eu conheço pessoas de 60 anos que são imaturas. Eu conheço jovens de 20 anos, 25 anos, que são maduros o suficientes. Eu conheço muitos jovens aqui dessa igreja que são maduros, que são obedientes aos pais, obedientes aos seus líderes. É coluna de Deus dentro de casa. É líder de célula, ganha vida, discipula pessoas. Mas eu já conheço pessoas de idades, já idosas, que parece o Debbie Lloyd, como a pastora um dia pregou para os jovens. Só fala besteira. Entra no grupo, alguém falou só uma brincadeira, já sai do grupo. Imaturo. E eu, na minha vida, eu passei uma vida de tomadas de decisões já de imaturidade. Já na minha infância eu me envolvi com pornografia, e isso já entra também o testemunho. E aos meus 8 anos de idade eu me envolvi a primeira vez com a pornografia ao ver uma das revistas pornográficas de um dos meus irmãos mais velhos. E uma criança vê isso ali e ele já... A minha mãe vai me pegar, vai me bater, mas a carne começou a pulsar mais forte e eu fui lá e olhava de novo, no local do esconderijo que ele tinha. E isso ali começou a minha vida do vício na pornografia. E isso foi aumentando, não só daquela revista, que era em preto e branco,
mas agora, com minhas poucas economias, eu me ajuntava com os amigos do futebol, da turminha das brincadeiras, pagávamos para os mais velhos de 18 anos comprar revistas pornográficas. A gente vê isso ali. E a pornografia é um abismo que chama outro, e é na medida que isso ia acontecendo, nós íamos consumindo pornografia na infância ainda. Aos 12 anos, por mais que eu me converti, eu não larguei. Aos 16 anos, por mais que eu me reconciliei, eu não deixei. Na verdade, eu não me converti, eu me convenci que eu era crente. Porque há uma diferença da pessoa que vem aqui e toma uma decisão, de fato, que é a ponte para a maturidade, do que vir aqui pelo um convencimento que algum colega trouxe, disse que não, lá é bom, lá tem a turma, tem um futebol, tem umas meninazinhas bonitas. Eu me convenci pela meninazinha bonita, pela brincadeira, e foi isso que me levou também à igreja. Por mais que eu tinha o desejo de conhecer quem era Jesus. E nesse envolvimento, querido, com esse tipo de coisa, eu consegui com as minhas economias comprar uma moto, e essa moto, em vez de ser bênção, se tornou maldição na minha vida. E foi onde naquele tempo, dos anos 2000, que o mundo não acabou, foi onde começou o mundo querer acabar para mim. Foi quando eu comecei a conhecer as Marias Gasolina. Quem lembra das Marias Gasolina? Ah, fulano é Maria Gasolina, só namora quem tem moto. E eu tinha uma moto, e eu era bonito, e trabalhava. Mas infelizmente isso me trouxe consequências terríveis. Foi quando da pornografia eu entrei na prostituição. Eu comecei a sair com moças e o pior, eu comecei a namorar com moças da igreja, novas convertidas, porque eu ia para a igreja, mas eu tinha um certo temor com as moças da igreja. Eu disse, não mexo, não vou mexer. E queridos, isso tudo foi decisões imaturas na minha vida, que me levou a consequências terríveis. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, porque dizem as pesquisas que não somente os homens, mas um número de mulheres, de crianças e de idosos aumenta continuamente em consumir pornografia. Naquela época, na minha época, era mais difícil. Hoje, com um clique, você está a um passo, a um clique de acessar uma moça pelada, um rapaz pelado. Você vê a nudez da pessoa. A pornografia, o nome já diz, pornô, é ver a nudez. Quando você vê a nudez de outra pessoa, por isso que eu aconselho muitas mães. Eu cheguei estudando esse tema mais profundo, eu cheguei para minha esposa e eu digo para ela, e eu digo para outras mães de jovens, né, de crianças, na verdade, em pregações: mães, não fiquem nuas na frente dos seus filhos. Pais, não fiquem nus na frente dos seus filhos. Tem um texto da Bíblia que Noé se embriagou, e quando ele se embriagou, ele tirou as vestes. Eu não lembro se foi o filho mais novo ou o mais velho, parece que foi o mais velho. O mais velho veio com a toalha, enquanto o outro, o mais novo, olhou a nudez do pai. E aí o pai ficou bom soube da história e disse: a partir de hoje, tu vais ser servo do seu irmão. Ele amaldiçoou o filho, porque viu a nudez do pai. Então, você que é pai, não deixe, não faça isso. Enfim, voltando, feche parênteses. A pornografia, quando entra na vida de um homem ou de uma mulher, é algo
que às vezes se torna irreversível. Pesquisa diz que apenas minutos vendo pornografia são anos para apagar da mente de uma pessoa. Então, eu entrava na igreja, sentava lá atrás, sempre nos últimos bancos. Não dizendo que quem senta nos últimos bancos está nessa situação, não, longe disso. Mas o irmão do louvor levante suas mãos para adorar o Senhor. Eu não levantava as mãos, porque à tarde eu já tinha visto pornografia, à tarde eu já tinha consumido isso, e já tinha me masturbado. Eu não tinha coragem de olhar para as minhas mãos e levantar na casa do Senhor. Eu colocava as mãos no bolso, mas eu ficava ali, porque eu queria me libertar, mas eu não tinha forças. Eu queria sair daquilo, mas eu não tinha forças, pastor Cícero. Assim como um drogado, assim como um alcoólatra, ele é viciado. Quem é viciado em pornografia é da mesma forma. Traz consequências terríveis para dentro do casamento. Quem consome pornografia, mesmo casado, traz consequências irreversíveis para a mente do jovem que não consegue ter um relacionamento sadio. E eu comecei a refletir nisso na minha vida, e eu disse: eu não quero isso na minha vida, Senhor. Mas eu não tinha forças. Eu lembro muito bem que veio um jovem pregador de outro lugar, e ele começou a pregar numa conferência de jovens lá na igreja. E quando ele estava pregando, ele tocou no assunto do qual ele era viciado em pornografia, e que Deus deu a força e deu uma estratégia para que ele fosse liberto da pornografia. E ele disse: você que está aqui hoje, eu profetizo, eu declaro que você vai ser liberto em nome de Jesus, porque eu fui. Ele batia no peito: eu não tenho mais isso na minha vida. E há um processo, e ele contou o processo. E naquele dia, daquele culto, houve uma tomada de decisão na minha vida. A tomada de decisão, como eu falei, é o quê? É a ponte de você sair da imaturidade e ir para a maturidade. Naquele dia, não somente eu tomei a decisão, porque a decisão, ela tem que ser seguida pela atitude. Porque às vezes eu só penso que eu vou fazer diferente, eu não vou mais fazer isso, mas você continua fazendo. Mas naquele dia houve uma metanoia em mim, houve uma mudança de mente, uma mudança de chave. Eu disse: a partir de hoje, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, ainda mais com esses princípios que Ele me ensinou para a libertação. Se isso acontecer na vida dele, vai acontecer na minha vida. Pastor, qual foi a chave? Qual foram os princípios que ele falou? Ele disse: se você quer, se isso está na sua mente, e hoje se tem algum homem ou alguma mulher com essa imaturidade ainda na mente, nesta área, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser liberto. E nunca mais você vai sentir. Se você sentir vontade, você vai ter a estratégia, a chave de você entrar no processo de libertação. Porque quando você toma uma decisão aqui na frente, Jesus entra na sua vida, seus pecados são perdoados, mas há um processo de maturação, há um processo de crescimento que você tem que tomar. E se você está nesse vício, é aonde você vai começar a praticar isso para você se libertar, como eu consegui me libertar para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu tinha 18 anos de idade, mergulhado nisso, entrando para os 19 anos, quando eu vi esse homem falar dessas coisas. Ele disse o seguinte: se você quer ser liberto nessa área, primeiro, você não consegue só. Aí eu disse: realmente, eu não estava conseguindo só.
Você vai procurar a ajuda de alguém acima de você, do seu líder, do seu pastor. Segundo, você vai confessar os seus pecados. Confesse a ele de um por um, diga para ele que a sua área é essa, que você está preso nisso, como começou, de quando, desde quando, o que você tem, o que está te influenciando para isso. Terceiro, a chave vai ser a adoração e a oração. Te encher de verdade. Te encha da verdade. É através disso. Leitura da palavra, oração e adoração constante. Aí eu peguei a chave. Primeiro processo, fui aonde? Porque ele não é sozinho que consegue. Eu fui pedir ajuda. Cheguei para o meu líder e contei para ele. Ele recebeu ali, amém. Segundo, confessei tudo. Agora ele disse: vamos lá na fonte. Aonde é que está a fonte do teu erro, do teu pecado? Pegue todo o material que tu tem. Eu tinha revista, era fita cassete, eu tinha DVD, tudo. Ele disse: pega tudo que tu tem. Peguei tudo. Eu tinha um computador também. Eu disse: está dentro do computador também. Ele disse: nós vamos pegar tudo isso aqui logo, vamos lá para o fundo do quintal, tocamos fogo. Eu ainda pensei assim: não, rapaz, deixa aí que eu vou vender por menino. Ele disse: aquilo que você não quer para você de mal, não ofereça para alguém. Vai ser queimado, meu. Pegou, tocamos fogo ali, jogamos álcool, queimou tudo. Do computador, vamos lá, começou a deletar tudo, deletou tudo. Se ajoelha aí, vamos orar. Oramos. Amém. Ele disse: agora você vai entrar no processo. Você não tem mais a fonte. A fonte suja, de uma fonte suja não pode jorrar água limpa. Então agora você está no processo. Uma pessoa, quando perfura um poço artesiano, aquele poço ele está sujo. Ele vai passar por um processo de limpeza. E ele começa a botar água, a jorrar água dentro. E jorra muito mais água. E aquela água limpa que está entrando vai tirando a suja. E vai tornando a fonte que é suja em uma fonte limpa. E isso foi o processo que eu entrei agora com ele. Confissão, quando sentia vontade. Sabe qual era o meu passo? Adoração. Sentia vontade, querido. Vinha a imagem na minha cabeça, na minha mente. Eu começava a adorar o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. E se você começa a adorar, Deus ele vem sobre a sua vida. E se tem algum demônio ao redor de você, uma pomba gira do inferno, tentando lhe atormentar de novo seus pensamentos, ele vai partir em retirada. E eu entrei nesse processo, adoração, vinha à vontade, igual abstinência, igual querer fumar, igual o cachaceiro querer a dose de cachaça. E eu adorava o Senhor, e leitura da palavra, e oração, e se enchendo da palavra, e se enchendo disso, e eu chegando à maturidade, ao ponto que eu disse: 24 horas é minha meta sem ver pornografia, 72 horas sem ver isso, uma semana, um mês, eita glória, 3 meses, 6 meses, processo de limpeza da fonte, 1 ano, passei pelo processo. Mas as consequências ficaram.
as imagens ficaram. Sempre batia à vontade. Solteiro. Mas aí foi quando eu conheci a pastora Dayana, uma mulher séria, uma jovem séria na época, serva do Senhor. Eu disse, eu vou namorar com essa moça, ela é diferente, totalmente diferente de todas as outras que eu namorei. E aí nós começamos a namorar. Ela descobriu a fama que eu tinha antes de namorador, de galanteador, do bonitão. Não te quero mais, você não está na lista, suas qualidades, suas atitudes, até que você está comportado, mas o seu passado te condena. Eu disse, mas eu estou mudando, eu estou em processo de libertação, Deus vai fazer um homem de Deus. Aí disse, não, mas eu vou querer, na minha lista está aqui na lista de um homem que eu quero para casar, pastor, homem de Deus, aquele negócio todo. Eu disse, você acha que eu não posso me tornar um pastor? Aí ela disse, não vejo não. Muito sincera, direta. Aí eu disse, meu Deus, já apaixonado, eu disse, essa menina é diferente. Aí, querido, eu nunca me apaixonei por mulher alguma. Eu namorei por muitas mulheres, mas eu não me apaixonava. E pela pastora Dayana, o anjo do Senhor jogou, não tem o cupidozinho? Eu acho que ele não atingiu uma flecha não. Eu acho que ela orando de joelho no chão, e ele jogava a flecha lá do quarto dela, ela orando, e acertava na rua do cemitério, no coração do pastor Raniel. E eu me apaixonei, arriei os 4 pneus e disse, Senhor, já estou no processo de libertação. Eu vou mudar e eu vou mostrar para essa mulher que eu vou ser o marido dela. E eu entrei nesse processo, querido. Agora era jejum, não era somente oração, não era somente leitura da palavra, e não era só adoração, agora é joelho no chão e jejum. Já enjoei 7 meses por essa mulher. O imaturo, querido, ele quer algo imediato. O imaturo, ele é igual Esaú, chegou morrendo de fome, de jejum, saiu de manhã, não comeu nada, de repente está lá Jacó fazendo um prato de lentilha gostoso. E aí de repente Jacó, com os olhos no futuro, disse assim, ó, se tu me der a primogenitura, eu te dou, mas se não te der, se você não me der, infelizmente tu vai ficar com fome, faça seu prato de comida. Esaú, imaturo, disse, me deixa aí, fique com essa tua bênção. O imaturo só quer algo imediato. Jacó pensou no futuro. O homem de Deus que busca a maturidade, a mulher de Deus que busca a maturidade, ela busca a palavra da verdade, enche da palavra da verdade, que está cheio de promessas, e promessas você vê ao futuro. E naquele dia, eu cheio da palavra, eu disse, ela vai ser minha esposa. E eu busquei ao Senhor. Aí já é uma outra história, para encurtar. Com 7 meses, Deus agiu, porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus olhou e disse, tadinho, doido para casar. Eu lembro na infância, ele dizia que nunca iria casar porque era um menino pobre, não tinha condição, não tinha uma casa para morar, não tinha condição de comprar nenhum terreno. Nunca que eu vou me casar. E Deus começa a mudar não somente a minha vida, mas também a minha mentalidade e a minha história. Essa moça aceita novamente namorar comigo, e nós começamos a namorar
de novo. Em um determinado dia, queridos, namorando, porque nós não conhecíamos a corte, porque eu tenho certeza que se nós tivéssemos sido ministrados, nós tínhamos vivido a corte naquele dia, porque eu queria casar com ela. Eu sabia que ela é uma mulher de Deus e ia me aproximar mais ainda de Deus. Mas nós não conhecíamos. Um certo dia, depois do culto de sábado, estava eu lá na frente da casa dela, conversamos, e na despedida, já 1h da manhã, eu comecei a dar um beijo nela e ela um beijo em mim, e aquele abraço vai, aquele abraço vem, e de repente eu sinto que ela está, se abrasando. E quando ela estava se abrasando, eu disse: epa, o Espírito Santo já tocou no meu coração e disse que não, você já errou muitas vezes, com essa aí você não vai errar. Eu lembro muito bem que eu afastei ela e disse: não, minha filha, dessa forma não, essa forma aí eu já errei demais, com você eu não vou errar. Talvez ela ficou sem entender, mas depois caiu a ficha para ela, ela compreendeu. E aí eu tenho certeza que uma das coisas que depois ela confessou e disse que disse: é com esse rapaz que eu vou casar. Tinha marcado para ela ir na casa dos meus pais, em Santa Filomena. Chegou lá, ela disse: é aquela casa amarela, bonita, com certeza aquela Titã é do pai dele. E eu na frente, na moto emprestada, o sogro atrás, e o sogro estava trazendo a filha para conhecer o sogro e a sogra. Passou da casa amarela e da moto não era. Ela pensou: é aquela outra casa ali de alpendre bonita. Passou da casa de alpendre bonita, também não era. Parei a moto na frente da casa do vizinho. É aquela casa ali. Do lado da casa do vizinho tinha uma tapera, a casa de barro. As paredes preenchidas eram da frente da casa, porque para ninguém entrar na casa. Ela entra, chão batido, as paredes do quarto tinha um buraco. Ela entrou, disse: você vai dormir aí. Minha mãe já se apresentou, mostrou para ela e disse: o rapaz dorme aqui do quarto. Eu disse: ô glória, porque na medida que eu estou dormindo de noite, eu estou olhando pela brecha da parede, se ela está dormindo. E ali foram aventuras, queridos. Depois ela confessou que entrou no carro, o pai dela foi buscar de novo. Ela disse: mãe, o bichinho é tão pobre. Aí a mãe dela sempre quando eu passava na frente da loja dela, ela tem um comércio Almaia, ela tinha um lanche, eu passava sempre arrumado, a pastazinha, que eu nunca fiquei desempregado, eu sempre ganhei meu dinheiro, por mais que eu fosse humilde. A mãe dela: vem meu genro, e eu ainda orando os 7 meses, para ver se ela voltava. Vem meu genro tomar aqui um lanche. Aí quando eu ia pagar, eu disse: não precisa pagar não, meu genro. Ela me alimentava. Eu disse: Senhor, que esse amor que essa mulher tem por mim, coloque no coração da filha dela, para que ela volte para mim, Senhor. Queridos, eu te confesso, a mãe dela disse: minha filha, ele é pobre, mas tem caráter. Ele é pobre e pode se tornar um bom marido, porque eu soube que o pai dele é um bom esposo para a mãe dele, e ele é um bom filho para os pais, ele é obediente aos pais. Ela, madura o suficiente, disse para a imatura e disse assim: ela estava vendo o futuro, a minha sogra estava vendo o futuro, deu um bom conselho para ela. E nós namoramos, noivamos, casamos. Antes do casamento e antes, no noivado, eu contei toda a minha vida para ela. Jovem, é muito importante isso,
Você contar as suas experiências de pecado, aquilo que te prendeu na vida da pessoa que vai passar o resto da vida do seu lado. Ela entrou no casamento sabendo que eu tinha me libertado e que a fonte que estava suja no vício da pornografia não tinha mais. Estava jorrando uma água limpa agora. As minhas atitudes, o meu comportamento, tudo levava a um jovem maduro, por mais inexperiente ainda. Mas a pastora Dayana casou comigo, eu só tinha 21 anos de idade. Mas eu já estava no ministério, apaixonado por Jesus. Ela também aos 23 anos. Ela é 1 ano e meio mais velha do que eu, não parece? Mas nós vivemos um lindo noivado. 4 anos sem filhos, só semeando na presença do Senhor. Ou casados, 4 anos sem filhos, semeando. Nós falamos, Senhor, no primeiro dia que nós casamos de manhã, 10 horas da manhã, para tu ver que eu não tinha dinheiro, que pagou o casamento com a sogra, de tão que ela queria que eu casasse com a filha dela. Não, ela pagou 100, eu lembro, foi R$100 o casamento no cartório. Pagou 10 horas da manhã, eu casei. Meio-dia, fizeram almoço, meu pai, minha mãe, minha irmã, o pai dela, a mãe dela e a irmã, eu acho que nem a gente estava. Eu sei que fizeram um almoço na casa dela. E na hora do almoço, o pessoal lá e eu doido para sair com essa mulher. Bora embora. Ela disse, não, vai tu primeiro. Não, vai tu. Não, tu sai, tu sobe na moto, aí eu tá garoto. Faz de conta que nós vamos sair e depois nós voltamos. Eu sei que nós damos um jeito, fomos embora. Vamos para nossa casinha de aluguel na Travessa 4. Lembro muito bem, meu querido. Apaixonado, lua de mel. Mas entramos dentro do quarto. Eu tenho que contar esse detalhe. Porque foi desse dia em diante que nós começamos mais ainda a plantar no Senhor. Na hora do vamos ver, fechamos a porta. Não tiramos a roupa. Ligamos um som. Colocamos a adoração do Senhor. Canções de adoração. Ela se ajoelhou do outro lado da cama, como até hoje nós fazemos. E eu me ajoelhei do outro lado. E naquele dia nós fizemos uma oração. E a nossa oração foi de agradecimento pelo que o Senhor já tinha feito e pelo que Ele ia fazer na nossa vida. E eu lembro muito bem que nessas orações nós dizíamos, Senhor, nós não queremos morar mais do que 1 ano de aluguel. Queremos ir daqui 1 ano para a nossa casa. Enquanto isso, vamos semear, nos servir, porque uma pessoa madura, um crente maduro, além dele buscar e ser cheio da verdade, além dele ter um relacionamento com Deus, maduro, ele serve as pessoas, ele sempre está próximo das pessoas, ele sempre quer dar o seu melhor para o próximo, depois para si. No casamento tem que ser assim, mas depois eu aprendi como eu devo servir de verdade. E nós semeamos, querido, com 1 ano nós fomos para a nossa casa pronta. E outras promessas aconteceram, o tempo não dá para contar. Mas eu quero te dizer, se você é jovem, ou você que é casado, você que é mulher, ou que é homem, senhor, senhoras, adolescente, queridos, eu sei que Satanás, ele tem trabalhado, principalmente quando ele entende que o cara, a mulher, o homem, ela é imatura. Aí ele investe mais ainda. E uma das áreas que ele tem mais investido é na nudez, é na sensualidade, é na imoralidade.
Homens estão presos nisso, mulheres estão presas nisso. Então, se você é crente dessa igreja, você está visitando, está preso nessa área, eu te digo, há libertação em Cristo Jesus para você. E eu fui livre, eu tenho autoridade de dizer isso para você, que você consegue se libertar disso. Porque um jovem que tem isso no coração, ele não tem experiências com o Espírito Santo. Eu não consegui levantar a mão, irmão. Hoje eu levanto as duas, eu dou pulo, eu me jogo no chão. Eu quero te dizer, querido, a Bíblia diz também, foi um dos versículos que eu carreguei no meu coração, em Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando você procura estar na presença do Senhor, e você precisa acreditar que a todo instante Ele está ali para te alimentar, para te oferecer sempre o melhor, para que você experimente a boa, a perfeita, a agradável vontade dEle. Aí você se entrega totalmente a Ele. Você será uma mulher bem-sucedida. Eu lembro muito, se eu vou contar as experiências que eu tive com a pastora Daiane, e tenho até hoje. Aquilo que eu antes estava falando aqui no início, é um homem onde as bênçãos correm atrás. As bênçãos que está correndo atrás, amém. Mas eu tenho que olhar para trás, eu e a pastora Daiane, e ver o quanto nós já semeamos lá atrás para estar colhendo hoje. Se você está colhendo coisas ruins agora, tem que olhar também o que você plantou lá atrás. Queridos, Deus tem o melhor para as nossas vidas. E várias outras experiências aconteceram. E eu quero encerrar com a mais atual agora. Uma experiência que eu vivi. E tenho vivido, estou vivendo ainda isso. Muitos sabem aqui que eu entrei na política. E ao entrar na política, eu não entrei porque eu achava bonito. Porque era um sonho meu. É porque eu tenho descendência, né? Eu tenho políticos na família. Não tenho. Eu não tinha essa vontade. Mas de repente um homem chegou aqui, pregou nesse púlpito e ele disse assim: estou cansado de ver nós cristãos entregando o governo das cidades, do estado, do Brasil, das nações para Satanás, onde homens ímpios têm se levantado, homens ímpios, imaturos têm tomado a decisão de, já que você que é homem de Deus, reto, íntegro, buscando sempre a maturidade, sendo verdadeiro, sendo cheio da verdade, se você não tem nenhum interesse, aí eles aproveitam e entram, corruptos, ladrões, bandidos. Que Deus levante homens nessa igreja, que queime dentro do seu coração a vontade de entrar, para que possamos ter representantes, crentes, evangélicos, cristãos de verdade na política. E aquilo ali queimou no meu coração. O pastor Ribinha foi e o negócio continuou queimando no meu coração. Um homem chegou aqui, um líder de partido, perguntou: pastor Clodivão, você não quer lançar alguém da sua igreja, uma igreja grande, relevante, dá para eleger alguém? Pastor Clodivão: não, meu irmão, não tem ninguém não, assim a gente está orando,
né? Vai que Deus levante alguém. E despachou aquele líder do partido. Dias depois, queimando meu coração, cheguei para a pastora Dayana. A pastora Dayana está queimando meu coração, eu acho que eu vou tomar essa decisão. Eu vou falar com o pastor primeiro. E aí aconteceu que uma líder de outro partido me procurou, disse: você é pastor de jovens, tem muita gente lá e tal, está no seu coração não? Olha, nós estamos precisando de homens sérios, homens que façam a diferença. E ela falou uma palavra lá que mexeu comigo, e eu disse amém, é uma confirmação. Cheguei para o pastor: pastor, eu estou com vontade, já falei com a pastora Dayana, eu acho que eu vou entrar dessa vez, o que você acha, qual a sua opinião, seja a boca de Deus. Ele contou a história que o rapaz tinha procurado, e ele disse: pastor Raniel, eu até despachei o rapaz, porque eu pensava que você, nunca passou na cabeça do pastor que eu ia tomar essa decisão. E aí ele disse: meu irmão, pois depois daquela pregação do pastor Ribinho aqui para nós, eu lhe abençoo, pode ir. Queridos, eu entrei em um mundo onde eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e disse: eu não conheço nada disso, mas se Deus me colocou, Ele vai me capacitar, Ele vai fazer com que eu cresça aqui nesse ambiente, e eu entrarei para a glória e honra do Senhor. E com a maturidade que eu já tinha no meu coração, de um coração reto e íntegro, eu disse: eu vou glorificar o Senhor nesse setor, nessa área. E eu entrei. Muitos irmãos aqui me apoiaram, né? Foram para as ruas comigo, foi uma bênção ali. Fizemos uma política limpa, não compramos voto, e pregávamos e dizia: olha, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós ganhávamos vidas pelas ruas de Presidente Dutra. A pessoa ia lá e disse: não, só voto em você se você me der isso. A pastora Dayana disse: olha, o meu marido não compra voto. Do jeito que vocês conhecem ela. Ele disse: amor, calma. Aí, calma não, amor, vamos perder, é para nós conquistar o voto, tu vai. Ela saía para fora, eu saía para fora da casa, e eu tentava ali convencer. Disse: não, mas ó, fulano de tal me ofereceu. Eu disse: minha senhora, pois tá bom, que Deus abençoe sua casa, seu lar, a senhora que está escolhendo os representantes, se seu representante é isso aí. Então saía: amor, não aguento mais, a pastora, né, isso e tal, não vou mais contigo não. Aí eu disse: amém, pastor. Em certo momento ela, não é que me abandonou, ela não acreditou no projeto. Projeto Pastor Raniel vereador. Aí eu saía, botava a mochilazinha com o meu santinho, sozinho, bairro Campeão, chegava, conversava com um, com outro, entregava ali. Chegava nas reuniões, sempre quando eu ia para as reuniões eu dizia: Senhor, que eu não fale besteira, Senhor, me dê sabedoria, porque o homem maduro, ele busca a sabedoria de Deus, e eu sempre me dei as palavras corretas, certas, na hora de eu falar, Senhor. E sempre quando vinha a palavra, dava a oportunidade, eu entrava com a Bíblia. Eu dizia: o que ganha uma eleição não é dinheiro, o que ganha uma eleição é voto. Aí uns diziam: que história é essa, pastor? Eu disse: é, meu irmão. Ah, quer dizer que não vai fazer o jeitinho que nós estamos fazendo? Não, isso é contra os meus princípios. Se alguém da minha igreja vender o voto, ou se eu comprar, eu estou pecando. E se eu estou pecando, isso não faz parte de mim, e Deus não se agrada. Eu não estou aqui para envergonhar Deus, não estou aqui para envergonhar a igreja, não estou aqui para envergonhar o meu pastor. Terminou a eleição, a campanha, fui lá para a apuração, na expectativa: vou ser eleito, o povo de Deus vai me eleger, povo crente, aleluia, 247 votos, nem suplente eu fiquei. Fiquei triste, irmão? Não, porque eu ganhei vidas, e a palavra de Deus diz que uma vida, uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro.
Próxima campanha, veio. Botei meu nome de novo. Vamos lá. Rogério conversava muito comigo. O pastor Daiane disse: amor, dessa vez eu vou. Eu disse: mas não vá atrapalhar não. Disse: não, tá bom, vou me controlar. Irmão Edilson, né, sua esposa, muita gente diz: pastor, nós estamos com o senhor, vamos, eu acredito no seu projeto, o senhor vai fazer a diferença. Antes disso, querido, o prefeito, na primeira eleição, Deus brilhou os olhos dele para comigo e disse: pastor, você não ganhou não, mas eu gostava, sempre quando você falava, é tão tal que todas as reuniões eu pedia para você orar, eu queria que você governasse comigo. Eu disse: amém, estou do seu lado. Disse: vou lhe dar esse cargo de confiança. E eu passei ali, naquele cargo de confiança, situações que um homem imaturo, um homem ímpio, cairia em tentação. Mas eu sempre com o meu pastor do meu lado, nas situações e nas tomadas de decisões: pastor, está acontecendo isso, meu filho, é assim, a palavra de Deus diz assim. Eu disse: tá bom, pastor. Estou encerrando, querido. E aí, são casos que é um pouco até difícil de contar, mas eu sempre honrei a Deus, eu sempre fui íntegro. Quando eu estava ali terminando o processo naquele local, Deus me mandava, o prefeito disse: não, aqui está organizado, eu queria que tu fosse para esse outro setor. Eu organizava, deixava pronto, ele disse: agora você vai para outro. Eu passei por 5 setores. Eu não sabia, Deus estava me preparando mais ainda. Eu passei pela educação, pela saúde, passei vários setores da prefeitura, e foi uma escola de aprendizado, e Deus dizendo assim: na primeira você não estava maduro ainda, você estava imaturo nesta área. Gente, eu aprendi o que é política. A verdadeira política é o diálogo para que as políticas públicas cheguem aos mais necessitados, aos mais vulneráveis. Aonde a saúde tem que chegar para você e por onde ela tem que chegar, onde a educação tem que chegar até os seus filhos. E eu fui aprendendo durante todos esses 4 anos. Aí eu disse: Senhor, agora eu tenho força. Me candidatei e esse pessoal abraçou, a Igreja Batista foi para as ruas, mas não foi dessa vez. Tirei mais votos, de 247 fui para 423. Eu tinha 425 pessoas no grupo de WhatsApp, apenas 2 não voltaram. Eu disse: amém, Senhor. Fiquei triste? Não. Vou encerrar com essa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? E aí teve uma reunião, eu viajei com a família, que eu gosto de viajar porque eu tenho que aproveitar a minha família. E eu estava ali aproveitando com minhas filhas e tudo. Eu perdi uma reunião de indicação de secretariado, cargos de indicação, cargos políticos, e do meu partido, o MDB, na época, no dia lá, só eu que não participei, e fui o único que fiquei de fora também. Não recebi nenhum cargo político. Eu estou desde fevereiro do ano passado trabalhando de forma voluntária na prefeitura municipal da nossa cidade, sem ganhar dinheiro, mas ajudando a gestão, apaixonado pelo povo da cidade. E de repente o prefeito fala comigo e disse: olha, você vai trabalhar na gestão, mas aí não tem mais secretaria, você vai pegar outro cargo. Mas eu não queria lhe dar qualquer cargo. Aí o Rogério falando comigo: pastor, tem esse e tal. Eu disse: não, Rogério, Deus está no controle. De repente, muitos chegavam: e aí, onde é que tu está? E aí, onde tu está? Ei, qual é a secretaria? Eu disse: não, estou aqui para servir o povo. Queridos, terminando, uma moça veio, uma secretária, o nome dela é Isabela Mardoval,
se reconciliou aqui na igreja, se converteu. Ela gostava de sentar ali. Ela é secretária de assistente social. A pastora Dayana estava na secretaria de assistente social. E lá, a pastora Dayana ministrava sempre no coração dela. Aí ela ia, porque ela morava fora, e retornava. E nessa última retornada dela, ela tinha que tomar uma decisão. E aí ela ficou orando a Deus, diante de Deus. E um dia, sendo ministrada pela pastora Dayana, aquela mulher, ela ficou inquieta. Ela ficava no pé e no outro. Foi quando ela disse: pastora, senta aqui, eu tenho que tomar uma decisão, e a decisão é essa. Aí a pastora: qual é, minha filha? Diga. Disse: eu vou deixar de ser secretária, mas o secretário que vai entrar no meu lugar é o pastor Raniel, porque eu sei que ele é reto, eu sei que ele é íntegro, eu sei que ele tem feito um belíssimo trabalho, eu sei que ele é o melhor para presidente Dutra, e aqui na secretaria ele vai fazer um destaque, ele vai fazer o trabalho que ele já tem feito nas demais secretarias, vai fazer aqui. Queremos ele. Falei com meu marido e ele tomou a decisão, vamos estar juntos com ele nessa decisão. Pastor Dayana, nervosa, me liga: amor, vem cá e tal, ela quer falar contigo. Falamos ali. Eu disse: amém, irmão, se for da vontade de Deus vai dar tudo certo. Falaram com a primeira dama, o prefeito, acharam uma ideia excelente. Meu Deus, fiquei na expectativa, me debrucei. O prazo era dia 1º de maio. E nesse período, há 2 meses atrás, que foi a conversa, me debrucei, comecei a mastigar conteúdos, conhecer mais o que é a Secretaria de Assistência, que é diferente de assistencialismo, porque assistencialismo é a igreja que oferece à população, que é obras de caridade, que é sopão, evangelismo, né, cestas básicas. E a Secretaria de Assistência Social não é isso, não é assistencialismo, é políticas públicas para as pessoas mais necessitadas, que é o Bolsa Família, que é o CRAS 1, serviço de convivência. E aí eu martiguei isso ali, me debrucei, sempre buscando conhecimento e tal. Eu disse: agora sim. Quando foi 3 dias antes, não deu certo, nomearam uma outra pessoa. Aí ficou aquele alvoroço todo. E aí, pastor, eu disse: eu estou descansando no Senhor, eu espero no Senhor, Deus dará a provisão. Queridos, as coisas foram se movendo, pastora Dayana, são vários detalhes, mas as coisas foram se movendo, e eu quero te dizer que Deus olhou para mim e disse: eu vejo alguém aprovado. Isso eu diante do Senhor, é para a glória e honra do Senhor Jesus, e para saber que, para gerar fé no seu coração, que você saia daqui com um sentimento: eu preciso buscar mais o Senhor, a maturidade, eu preciso crescer no Senhor, porque se eu realizar os sonhos de Deus, dentro dos sonhos de Deus, Deus realizará os meus sonhos. Então viva isso na sua vida. Eu recebo uma ligação, e a ligação disse: você vai ficar agora na Secretaria Municipal de Turismo. Você é o mais novo secretário, a nomeação saiu. E eu quero dizer para a Igreja Batista da Promessa, que acreditou em pastor Raniel no projeto de ser vereador, não fui ainda, não me tornei ainda. O projeto ainda está no meu coração, não desisti ainda. Mas agora, semana passada, oficialmente, eu me tornei secretário municipal de turismo. Talvez você pergunte: mas turismo? Amém. Amém. Glória a Deus, para o Senhor. Eu me tornei secretário municipal de turismo. E eu disse para a pessoa que me indicou, e ele disse assim: pastor,
eu acredito no Senhor. E eu sei que você não vai fazer dessa secretaria uma secretaria de cabide de emprego. Eu estava aqui no começo do culto. A irmã Lucilene chegou para mim, a pastora Daiane, e disse: ô, mas é tão bom. Hoje eu cheguei em um lugar e a pessoa não sabia que eu era da igreja. E ela começou a falar tão bem do pastor Raniel e disse que ele era a pessoa certa para esse cargo. E começou a falar outras qualidades. E eu fiquei ali, ela dizendo, né? Recebendo de Deus. Disse: nossa, é verdade. Ele é. E a pessoa não sabia que ela era a ovelha do pastor Raniel. Irmãos, graças a Deus primeiro, graças à Igreja Batista da Promessa e muitas outras pessoas de Presidente Dutra que acreditaram em mim, eu tirei 423 votos. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, estou buscando conhecimento e ficando mais maduro nessa área, sabendo dos erros e dos acertos, para que eu não envergonhe a Deus, a Igreja Batista da Promessa, pastor Claudivan, que é o meu conselheiro. Eu adotei Rogério também, que é secretário adjunto da comunicação. É um rapaz que tem feito a diferença também naquela gestão, nesta gestão. E vários outros que trabalham aqui de forma direta, que são concursados, outros contratados. Edson Mauro está ali, outros que estão aqui. Nós glorificamos a Deus naquele lugar. Estamos ali para dizer que Presidente Dutra é do Senhor Jesus, vai se tornar a melhor cidade para se morar. E nós vamos fazer um belíssimo trabalho, buscar ser maduros ali suficientes para glorificar o nome de Deus. Há um jeito para você. Você só precisa tomar a decisão correta e ter atitudes para que você alcance realmente aquilo que é da vontade do Senhor para a sua vida. É buscar a presença dEle, é nunca deixar de acreditar em si mesmo. Busque o Senhor e Ele vai abrir as portas certas para você. E eu quero encerrar mais uma vez, já terminando. Agora eu encerro de verdade. Dizer para vocês que eu, como um representante legal, aonde eu estou, eu quero ser canal de Deus para a sua vida de forma humilde. Eu quero falar aqui. Se você é crente, é dessa igreja e precisar de alguma coisa, pode ser um direcionamento, um aconselhamento na área pública, na saúde, na educação de Presidente Dutra. Se você tem dicas, se você tem ideias, não procure outra pessoa, procure o seu pastor de jovens dessa igreja, o pastor Raniel. E eu quero ser boca de Deus na sua vida, eu quero lhe ajudar. O que eu estou falando isso aqui, eu não estou falando como um político, estou falando como um pastor dessa igreja, um representante do povo de Deus ali naquele local. Se a sua família precisar de algo que seja público, procure a pastora Daiana, procure o Rogério, procure outras pessoas que você acredita que faça parte dessa liderança. Nós iremos servir vocês de coração. Eu disse em São Domingos, contando um pouco desse testemunho, eu disse, mesmo se eu não fosse escolhido para esse cargo e saísse da vida pública ou da gestão, eu sei viver com prefeitura ou sem prefeitura. Eu não dependo de prefeitura, eu não dependo de emprego de prefeitura, eu só dependo do Deus Todo-Poderoso e vivo, que eu sirvo e adoro, porque é Ele que me dá a provisão.
Eu digo para o Senhor nas minhas orações: molda o teu caráter de Cristo. Senhor, molde o caráter de Cristo em mim. Foge ao meu caráter, para que eu participe de tudo ali, ou em qualquer outra área, mas que seja para a tua glória. Porque eu não vou estar correndo atrás de lata, eu não vou estar correndo atrás de pedaço de concreto, porque o meu tesouro está no céu. O seu tesouro precisa estar, a sua mentalidade está no céu, no reino de Deus, porque esse ninguém rouba, ninguém consome, e é para lá para onde eu vou. Mas enquanto isso, eu quero servir a minha igreja, e eu quero ajudar você a ser maduro. Se você tem alguma deficiência naquilo que eu falei nessa pregação, me procure, eu quero orar com você, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a quebrar esse grilhão, essa corrente, desse vício maldito que tem atormentado a vida de muitos. E se você é mulher, procure a pastora Dayana, ela também está apta para te ajudar. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Deus é poderoso. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Aleluia, Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, nos ensina a te buscar, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a orar. Nos ensina, Senhor Deus,